as pessoas estavam acostumadas com ele, né? No começo ele causa um impacto e depois vira paisagem, né? Pois é. Os quadros do Genivaldo ficaram um tempo maior aqui, mas agora já mudança. Catuí, saudoso Catuí, né, Genivaldo? Bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia aos ouvintes. Realmente, saudoso Catuí, um dos grandes amigos que eu tive na vida, assim. O Catuí, assim, sente muita saudade dele, mas ao mesmo tempo, quando eu penso nele, eu vejo uma pessoa que viveu uma vida intensa, assim. O Catuí viveu, assim, o Catuí viveu o que talvez a maior parte das pessoas, se vivessem 500 anos, não conseguiriam viver o que ele viveu. Algumas tragédias no meio, mas que ele sempre levava de um jeito, aquele jeito peculiar dele. Então foi uma figura incrível, assim. Conta um pouquinho do Catuí. De onde ele veio? Como é que ele veio parar em Valinhos? O Catuí nasceu em 1930 em uma cidade chamada Karlsruhe, que fica perto de Stuttgart, na Alemanha. E ele tinha 4 irmãos, sendo um gêmeos, ele era gêmeo de outro irmão dele, chamava Herbert. Era artista também? Não. E tinha uma irmã também. O pai dele trabalhava numa estação de trem e ele viveu na infância dele aquele período de guerra mesmo, assim. Então ele contava de bombardeio e enfim. E tinha algumas histórias engraçadas em relação a isso, porque engraçado que a gente olha hoje, né? Mas ele pequeno, assim, tava menos de 10 anos, ou 10 anos, uma coisa assim, e ele com o irmão dele, os irmãos dele, achavam, às vezes, bombas não detonadas, que os aviões jogavam e não detonadas. E eles descobriram que, assim, se tirasse, tinha uma espoleta nela, uma espoleta grandona nela, que batia e aquilo que fazia explosão, né? E eles conseguiam como tirar aquilo. Então eles tiravam aquelas espoletas e tinha uma pedreira perto da casa deles e eles iam lá e jogavam ela lá embaixo para ela explodir. Então ela dava uma explosão. Então aquilo era uma diversão para eles, né? A mãe dele nunca ficou sabendo disso. Você já imaginou? Olha que risco. Não, pois é, que risco, mas assim, era uma coisa. E eles guardavam, eles moravam numa casa assim, anexa à estação. E ao lado tinha casa, tinha estação, e entre os dois prédios tinha um pequeno vão ali. E aqueles que eles não explodiam, eles guardavam ali, na casa. Assim, entre as duas casas tinha um vão ali, eles guardavam ali, né? E aí ele cresceu e ele falava que aquilo ficou lá, alguém deve ter achado algum dia, assim, aquelas espoleiras. Gente, que história maluca isso. Não, o Catuí era assim, as histórias deles eram incríveis, assim. E aí, terminou a guerra, em 1945, ele estava com 15 anos, e aí ele entrou na escola de escultura em pedra, porque um dos profissionais que mais requisitado naquela época eram os escultores que iam trabalhar na restauração dos edifícios e monumentos. Que foram detonados. Pois é. E isso é uma coisa muito interessante que mostra a diferença em que se dá para a cultura em determinados lugares do mundo, né? Então, a guerra recém-terminada, o país destroçado, naquela uma miséria terrível, e uma das primeiras preocupações era restaurar aquilo, assim, os monumentos, as esculturas, os prédios. Foi uma das primeiras coisas que foram pensadas. E hoje a gente vê a cultura, o modo como é tratado assim como artigo de 15ª categoria aqui no Brasil, e você vê que um país como a Alemanha, numa situação daquela que estava muito... Se você for comparar a Alemanha daquela época com o Brasil de hoje, a gente é primeiro mundo. Era um país destroçado. E a preocupação deles era restaurar aquilo que fazia parte da história deles. E aí ele fez o curso e foi trabalhar, e trabalhou muito tempo com restauração. Então, desde monumentos em pedra, ele se especializou em escultura em pedra, aqueles frisos dos edifícios que tinham sido danificados, eles tinham que refazer, às vezes até coisa em cemitério, assim, que eles tinham que trabalhar, né?
E aí ele, naquelas pesquisas que ele fazia, ele encontrou uns livros sobre o Brasil, né? Um tal de Brasil. Começou a pesquisar aquilo e se interessou. É para lá que eu vou. E para lá que eu vou. E aí, mas só que para vir para cá, ele precisava de. Não era tão fácil assim. Então ele conseguiu contato com uma família alemã que morava no Rio. E ele conseguiu uma coisa inacreditável, que era arranjar um casamento. Porque essa família tinha uma moça, mais ou menos da idade dele, e aí eles arranjaram um casamento para os dois, que ele viriam para casar, mas era mentirinha. Era um casamento de mentirinha, era simplesmente para ele vir. Acertou tudo, ele veio, fez a viagem de navio. Inclusive tem uma história engraçada na vinda dele. Ele conheceu uma uruguaia. E dessa viagem, antes de chegar aqui, e ele quase que passou direto, assim. Ele falou assim, faltou pouco para eu seguir direto, porque o navio ia para o Uruguai. Mas aí ele resolveu descer lá mesmo, né? Agora, o mais inacreditável é que ele chega aqui, conhece a moça pessoalmente e casa com ela. Olha. Era mentirinha, o negócio era simplesmente para ele chegar. E ele chega assim, conhece ela, os dois se gostam, se casam e vivem a vida inteira. Ela faleceu aqui em Valinhos. Olha que história. É uma história incrível, aquelas coisas do Catuí. Aquelas coisas que antigamente era isso, né? Muito arranjado, sim, né? Das famílias que decidiam com quem os filhos iam se casar. Para alguns davam certo, mas para outra, a grande maioria não, né? Nesse caso não era para dar certo, porque era simplesmente chegar assim, brigado, e ele se arranjava e levaria a vida dele e pronto. Mas não, ele conheceu a moça, achou a moça bonita, assim, pronto. Já se encantou. Já falou, vamos oficializar isso. Então, assim, casaram, viveram a vida inteira, até ela falecer aqui em Valinhos. Ela chamava Ilta. E você sabe que você contando essa história, eu viajei para a Alemanha uns anos atrás, e eu fiquei assim, muito impactada como eles preservam a história. Sim. Eles têm uma história pesada, triste, principalmente em Berlim. Uhum. História densa, né? A questão do Holocausto, das guerras. Eles têm edifícios lá que foram bombardeados e que continuam sendo preservados até hoje. Sim. Ponto turístico. Sim, exatamente. Acho que essa coisa das coisas... Eu tenho uma história, alguém me contou, não lembro quem, que o primeiro prédio que foi restaurado na Itália foi a ópera. E aí se perguntavam, por que a ópera? Não tem outras coisas? Porque aquela importância, aquela era a identidade daquele povo. Então, não adiantava você começar pelas escolas, pelos hospitais, você não tinha essa tentativa de resgatar aquela autoestima daquele povo que tinha sido destroçado na guerra, né? Então isso é muito interessante, né? E aí no Rio de Janeiro, um dos primeiros trabalhos que ele teve foi com gesso. Ele começou a trabalhar com gesso, então ele fazia, molduras de gesso para casas, para residências, para empresas. Arrumou um sócio carioca e começava a trabalhar junto, assim, de fazer molduras para lareiras, tinha umas coisas assim. Quer dizer, artista. Artista. Então ele morou um tempo lá no Rio de Janeiro, até que ele começou a trabalhar para a Siemens. Ele veio para São Paulo para trabalhar na Siemens, que é uma empresa alemã, e que ele trabalhou até se aposentar em 92, quando ele veio para Valinhos, né? Na Siemens ele trabalhava com vídeos institucionais para a própria empresa, né? E isso levou ele a ter uma vida incrível, porque ele viajava muito. Ele viajava, por exemplo, para o Pantanal para fazer filmes. Ele viajou para um monte de lugar aqui no Brasil, né? E fora isso, tinha umas coisas, ele se interessava por algumas coisas e ele ia fazer. Então, ele fez uma época, ele começou a fazer filmes, em aéreos. Então, ele
teve até um caso de um avião que quase caiu com ele. O Catuí era um sobrevivente, assim. Você contou da história que ele acabou batendo no vidro aqui numa exposição, mas ele era muito, assim, aquilo era muito Catuí, assim. Eu conheci pouco o Catuí, mas eu me lembro que quando foi a inauguração do Caribe Center, eu convidei alguns artistas. Foi Eliade Todinho, acho que tinha o Gessi, tinha o Catuí. E lá eu tinha todas aquelas portas de vidro, né? E aí não puseram aquelas identificações que andou a porta aberta, não. Mas ele deu uma cabeçada que ele até caiu para trás, assim, né? Ele era meio Isso assim. marcou muito a história do Catuí para mim, né? Eu conheci ele pouco, mas essa é uma marca. E ele, assim, ele era meio desastrado, assim, daquele jeito dele, mas ele era um sobrevivente mesmo. Então teve um avião que quase caiu, e aí assim, ele chegou a fazer uns cursos de pilotagem de avião que ele gostava. Ele gostava muito de cobra também, assim, ele começou a fazer, acho que por causa do trabalho dele, ele começou a se interessar, e ele se interessava e vivia aquela paixão por um bom tempo, né? Inclusive ele não tinha uma parte do dedo dele, o dedo indicador dele, faltava a ponta. Aquilo foi uma jararaca que mordeu, que picou ele, assim, tava... Necrosando, precisou cortar. Isso, ele tava filmando, e aí foi pegar, não sei, aconteceu um acidente, ela picou a ponta do dedo dele, e aí ele teve que, caiu, dele que secou e caiu a ponta do dedo. Então ele chamava... Ainda bem que só foi ali, né? Imagina se tiver... causaria morte, né? E ele chamava ele tinha uma tirinha, não sei para onde foi para isso, mas ele tinha uma tirinha que ele contava, uma espécie de um gibi, que ele contava a história dele durante muito tempo, todos esses desastres que aconteciam na vida dele, assim. Então, assim, ele tinha essa... O Catuí, assim, tinha um bom humor, tinha um humor incrível, assim, ele fazia charges, um dos trabalhos mais, para mim, eu gosto muito das esculturas dele, mas ele... Acho que a importância que tinha as charges que ele produziu era, para mim, esse é um trabalho incrível, assim, inteligente. Pois é, ó, o Gersi tá mandando um recadinho que diz assim, que você é um contador de histórias. Isso também é parte da trajetória de um artista. Depois ele completa, o artista não se basta ficar só no ateliê produzindo a sua obra. Ele sai em busca de conhecimento, ver obras dos velhos mestres, e assim. Genivaldo já tem longas e interessantes histórias pelos inúmeros locais onde já passou. Aliás, só no ano passado foram inúmeras exposições, né? Obrigado, Gersi. Eu sempre me interessei por essas pessoas que tinham mais do que eu, no sentido de conhecimento, no sentido de talento, de tudo, assim. Eu sempre me interessei por essas pessoas, de estar perto dessas pessoas. Então, durante uma boa parte... É interessante que quando eu era mais jovem, uma boa parte dos meus amigos eram muito mais velhos do que eu. Tanto é que eu perdi vários já, Catuí, o De Faria, então vários, o Donizete, que faleceu no ano passado. Você vai ficando velho, você vai perdendo, faz parte do ciclo, você vai perdendo as pessoas. Então hoje eu tenho mais amigos jovens do que eu tinha 20 anos atrás. Então, o Paco de Ribes, por exemplo. Então, e o Catuí gostava muito, a gente foi muito próximo, eu conheci o Catuí em 96, no Panorama das Artes Visuais de Valinhos, foi onde eu conheci a maior parte dos artistas que eu conheço hoje. O próprio Gersi, o Marcos Guimarães, a Ana Massara, tudo eu conheci naquela época. Espera só um pouquinho, Silvana, nós estamos falando do artista Catuí. Ela falou, de qual artista vocês estão falando? Catuí. O nome dele era Walter Seufert, mas como o nome dele era muito complicado, sugeriram para ele arrumar um nome mais pronunciável. Um nome artístico. E aí ele chamou, ele conseguiu, ele inventou o Catuí. Catuí significa em Tupi-Guarani índio bonzinho. Então você tinha um alemão que tinha um nome indígena. E isso me leva a uma outra história. Eu estava ali no Sesc, assisti um show da Marlui Miranda. Marlui Miranda é uma cantora que trabalha muito com
com essa questão indígena, né? E lá pelo meio do show, ela pergunta, acho que ela pegou um tipiti, uma peça, e eu já explico aqui que é um tipiti, e perguntou para a plateia o que era aquilo, como chamava aquilo, né? Uma plateia lotada. O único que respondeu foi o Catuí, que ele falou que era tipiti. Tipiti é uma peça feita de palha, que eles têm uma argola, uma alça em cima e uma boca embaixo, que eles enchem com uma mandioca moída, depois eles puxam aquilo com um pedaço de pau e aquilo espreme, estica, espreme e sai a água, né? E só ele sabia. Nunca tinha ouvido falar. E só ele sabia. E eu não sabia. E assim, no meio daquela plateia inteira de brasileiros, só ele sabia. Ele sabia. Pelo interesse. Daí que vem o nome dele. Ele chegou a publicar, ele publicou em as charges desse, década de 60, 50, 60, 70, principalmente, muito em jornais importantes, assim, fez coisa para bancos multinacionais, ele chegou a publicar no Pasquim, ele teve obra, charge dele publicada no Pasquim, então ele teve um trabalho, assim, longevo e incrível, assim. Muito bem, ó, Juicy completa, diz que você agora passa a ser referência pela sua experiência, pela sua dedicação à arte. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, depois a gente volta, porque eu preciso que você fale dessas obras que já estão aqui, que são desse artista Catuí, saudoso Catuí, que nos deixou já há 2 anos. Vamos para o intervalo. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. A luz no fim do túnel pode estar mais próxima do que você imagina. Saiba se existe um grupo de alcoólicos anônimos perto da sua casa. Ligue 19 3234 8088. Alcoólicos Anônimos, lado a lado com você. Restaurante da Nona, self-service com churrasqueira e muitas opções de massas, verduras, legumes e frutas. Aberto para o almoço também aos domingos, das 11 às 15 horas. Avenida dos Esportes 624, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 38710862. Aproveitem para conhecer também a Marmitaria da Nona, com serviço delivery de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Experimente. O telefone 3849-0662 ou pelo WhatsApp 99992-1952. Tante cose belle per amare. Revista da Manhã. Da manhã nós estamos conversando aqui com o Genivaldo Amorim, falando um pouco da história do Catuí. E no bastidor ele vai me contando algumas coisas que a gente vai arregalando o olho, né? Porque o Catuí era um homem grande, magro, essa é a figura que eu tenho do Catuí, né? A vida inteira. Alto e magro. Eu nem sabia que ele era alemão, mas porque conheci, como eu disse, conheci pouco. Mas é uma história maravilhosa, né? É uma história maravilhosa. Então, por exemplo, todos os sentidos. Então, por exemplo, quando eu falei de tragédias, uma delas, talvez uma maior da vida dele, assim, foi... Ele teve um caso de enchente, que ele perdeu tudo, e morava em São Paulo, teve um enchente, levou casa, conseguiu salvar o filho dele, que ficou sem nada. Tanto é que ele, depois disso, voltou para a Alemanha, morou uns anos lá, continuou na Siemens, depois ele retornou ao Brasil. E em 72... ele trabalhava no escritório da Siemens em São Paulo, no edifício Andraus. E no dia 24 de fevereiro de 72, foi quando aconteceu aquele incêndio pavoroso, onde morreu 16 pessoas, mais de 300 ficaram feridas. E ele foi um dos que foi resgatado de helicóptero lá em cima. Então ele conta que começou o incêndio do segundo andar, e aí ele subindo aqui, conseguiram
o elevador tudo pararam. Teve gente que entrou no elevador e morreu porque entrou no elevador. E aí eles subiram a escada, assim, tateando, porque já não enxergava mais nada, da fumaça, o calor, e subindo aquele desespero, conseguiu chegar lá em cima. Chegando lá em cima, veio um helicóptero. Chegou um helicóptero e ele começa a rastejar e ele viu uma caixa vermelha escrito Brahma. Ele começa a rastejar em direção à caixa, né? Aí o socorrista lá, ele conta que o socorrista foi lá, enfiou a mão na caixa e tirou um saco de leite. E o Catinho odiava leite, o Catinho não comia nada com leite, nada com queijo, nada. Assim, tem umas histórias assim, do tipo, eu estava na Bahia, lá em Feira de Santana, passei no mercadinho lá, olhando, de repente eu olho assim, um saco de leite em pó, Catuí, lá, igualzinho o nome dele. Comprei aquilo lá, deixei o leite lá e moldurei e dei para ele de presente. Então, e aí ele vê, o cara vem com um saco de leite, corta assim, começa a derramar nele. Ele falou assim, eu quase pulei lá de cima, porque assim, eu preferia pular do que ficar tomando leite. Tinha um negócio de leite, uma coisa forte, assim. Aí ele foi resgatado, enfim. Coisa... Agora, o mais incrível, aquelas coisas, parece pegadinha dele. O incêndio aconteceu no dia 24 de fevereiro de 72. 46 anos depois, no dia 24 de fevereiro de 2018, ele faleceu. Ou seja, deram 46 anos a mais de vida para ele depois disso. Que coisa, né? Não, que coisa. E assim, e tinha umas histórias assim. Ele inventou, por exemplo, de fazer. Ele morava no apartamento de São Paulo e inventou de fazer barco. E tinha essa coisa assim de. Quando ele achava um assunto, ele ia fundo. Só tinha um apartamento, ele começou a fazer uns barcos de fibra de vidro dentro do apartamento. Ele fez um, então eu tenho até fotos dele, a esposa dele e o filho sentado no sofá, e um barco desse tipo bote gigante, acho que tinha uns quadros, uns 5 metros, dentro do apartamento. E como é que saía? Acho que ele tirou pela janela. Aí depois, deu muito trabalho, ele inventou o segundo barco dele, ele foi lá, voltou para a prancheta, e aí ele fez um barco em 3 partes. Então era um barco que eram 3 pedaços, que você juntava, mas tinha um compartimento aqui fechado, e parafusava, então, dizer que navegou. Então ele tinha essas... E como que ele veio para Valinhos? Ele veio para Valinhos, eu não sei muito bem porque... Então, acho que ele aposentou em 92, ele continuou trabalhando assim durante um tempo, ele ia para São Paulo uma vez por semana e voltava. E aí resolveu vir para Valinhos, acho que achou Valinhos e comprou uma casa ali no Santo Antônio. E é uma casa, tem uma coisa engraçada, porque eu conheço ele em 96 no Panorama. Mas eu já morava ali próximo, ali, no bairro ao lado, já há alguns anos, né? E tinha uma casa ali no Santo Antônio que você via a rua inteira, tudo concretado, e você tinha uma casa no meio dessa rua que parecia uma floresta, tomada de árvores, assim, a casa era uma casa que ficava no fundo, que ele morava, e na frente tinha uma pequena construção, que a gente chamava de Toca do Catuí, que ali que era o ateliê dele, ele passava o dia inteiro quase ali, né? Mas parecia uma florestinha mesmo. Então aquela casa me chamava a atenção. Um dia eu tô andando de bicicleta ali, passo, eu vejo ele lá, com uma mangueira na mão, molhando umas plantas. Eu não acreditei que ele morava ali. Aí parei, né? Então foi a primeira vez que eu entrei ali, aí ele ficou, e ali virou eu ia toda semana ali para sentar, tinha uma poltrona lá que eu chamava de minha já, que eu sentava ali para bater papo com ele e tomar uma cerveja. E que bom que você foi, porque senão essa história teria morrido. Eu aproveitei muito essa convivência que eu tive com pessoas como ele, como De Faria. Então são pessoas que eu tenho saudade, mas não tem essa coisa, aquele sentimento de perda, não. Eu vivi muito a relação com essas pessoas, né? Então, e a gente passava
ele frequentava muito a minha casa, a gente fazia almoço, jantar, assim, sempre reunia uma turma lá, e era sempre uma festa, tanto é que quando ele não podia ir, a gente às vezes adiava para ele estar junto, porque sem ele não era a mesma coisa. Não era. Ele só teve um filho? Ele só teve um filho. Eles tiveram uma relação meio ruim, assim, nunca foi uma relação muito próxima, né, entre os dois, ou seja, nunca não, do tempo que eu conheci ele. Mas ele teve um filho só. A família dele faleceu todo antes dele, os irmãos dele, sabe, mãe, pai, todos os irmãos dele. Ele ia para a Alemanha, do tempo que eu conheci ele ia para a Alemanha sempre, assim, às vezes todo ano, às vezes a cada 2 anos, ele ia lá rever as pessoas que sobraram lá. Rever as pessoas que sobraram lá. Mas ele teve assim, eu acho que em 2005, mais ou menos, eu sou meio ruim de data, mas ele teve um problema de descolamento de retina. E aí ele chegou durante algum bom tempo, mais de 1 ano, e sempre lá na Unicamp para tentar reverter. Acabou não revertendo. Mas eu que levava ele, assim, então ele ia lá, às vezes passava quase o dia inteiro lá na fila esperando, assim, mas para mim era um prazer, assim, um sentimento. O Catuí era assim, como da família para mim. Então, acabou sendo um pai. Sim, e a gente tinha uma relação boa, assim. Aí até o final, que assim, já estava mais debilitado, muito debilitado, então já não tá. Mas eu conheci ele numa fase espetacular, assim, uma fase incrível. Agora, esses trabalhos que você pôs aqui, eu bati o olho ali, é uma peça que está na estação, né? Nunca eu pensei que isso pudesse ser uma obra do Catuí. Então, esse trabalho do Catuí, isso foi feito num simpósio de escultura monumental, que acho que foi feito acho que em 2011, era um projeto do Marcos Guimarães. Que tem aquele chapéu lá na rodoviária. Isso, tem o chapéu no CAC, e acho que foram feitas 5 esculturas. Tem um do mexicano, uma do canadense, uma do italiano, que é o do chapéu, e aí tem uma do Marcos e tem a do Catuí. O Catuí não chegou a fazer isso, ele já não estava, em 2011, era uma coisa pesada para ele, né? E aí eu falei para o Catuí, faz a maquete, cria o que você quer, que eu vou lá e, assim, eu nunca fiz escultura, mas eu vou lá e coloco. Então isso, uma boa parte disso, não os cortes das peças que foi feito por um mexicano especializado, mas sabe, de lixar a peça, de ajudar a montar, fui eu que fiz. Então para mim foi uma experiência ótima, assim, um aprendizado. A criatividade do Catuí, a execução do Genivaldo. Eu dei o meu braço para ele, para ajudar a fazer E é muito interessante, porque na estação, mostra um pouquinho, né? Faz a gente lembrar um pouquinho a Dona Irã Barbosa, o trem das 11, né? Aí tá o trem, tá o violão, mais ou menos essa foi a ideia. Exatamente. E ele criou uma maquete de papel disso, e a gente seguiu com isso. Isso está lá desde 2011? Ele esteve uma época, primeiro foi colocado lá no CLT, aí depois que aí de alguns anos colocaram na estação. Hoje na estação tem 3, tem a dele, tem a do mexicano, que é aquela árvore de metal, e tem uma escultura do Marcos Guimarães também tá lá. 3 ou 4, eu não lembro agora. Eu sei. Onde que é? Ao lado, junto. Até aparece a árvore, tá lá. Tô vendo ali. O de cá, a outra, o desenho, é uma ikebana do começo da década de 80, que foi uma série de desenhos que ele fez. E o engraçado é que o Catuí era daltônico. Ele é daltônico. E aí, eu vi nesses desenhos, e os desenhos estão tudo certinho, as cores. E aí, depois de um tempo que eu fui descobrir que ele tinha uma tabela, e onde tinha, assim,
ele que fez com lápis, ele tinha uma tabela ele riscava um pouquinho e escrevia a cor embaixo. Então aquela era a referência, porque assim, você via o céu azulzinho, sabe, as árvores verdinhas, eu falava, gente, como que consegue, Catuí? Aí que um dia ele mostrou a tabela que ele tinha. Quer dizer, tudo tem jeito, né? Ele tinha um jeito. E aí o de cá é uma escultura, inclusive essa escultura é minha, eu ganhei essa escultura num dos meus aniversários, e uma peça que eu gosto muito, que é uma cantora de jazz. Assim. Ela nos representa aqui, ó, a pessoa com o microfone na mão. Pois aí, né? Ela é uma cantora de jazz. E eu gosto muito desse trabalho, assim, então é um trabalho que eu tenho um carinho com ele. Pois é, durante um mês agora eu vou ficar na companhia do Catuí, ó. Ficar na companhia. E é muito engraçado, porque as pessoas que vêm aqui com frequência, quando a gente muda os quadros, é a primeira reação, nossa, que lindo, mudou, né? Uhum. Aí já se interessa querendo saber quem é, né? Uhum. Aquilo que aconteceu no começo, as pessoas se surpreendiam. Depois, como eu disse... Eu já fico esperando já o próximo. Até a Kátia, que até antecedeu, quando eu tirei os quadros, ela falou assim, não vai ter quadro hoje? Falei, vai, depois de você hoje. Você quer que eu fale alguma coisa? Falei, você vai falar o quê? Da parede vazia? Não, né? Existe, eu tô meio por fora disso, não sei como que tá isso, mas existe uma tentativa. Algumas peças dele, antes de ele falecer, foram para a Secretaria de Cultura, para ser guardado, porque estava em iminência de se perder uma boa parte do trabalho dele, né? Mas, assim, estavam o Conselho de Cultura, de História, de Patrimônio, existia um processo de tentativa de tombamento do trabalho dele, para tentar que essas peças fiquem permanentemente. Eu não sei como está isso. A Bufa estava encabeçando essa tentativa, tomara que dê certo. E que não se perca, né? E o que mostra também aqui a tragédia que é Valinhos não ter um museu de arte para os artistas da cidade, né? Quer dizer, um Catuí faleceu e corre o risco de se perder o trabalho dele. Por sorte, né? Assim como foi com o De Faria, que você tinha aquele painel. Eu tenho algumas obras do De Faria também. Né? Se não tivesse aquilo, teria se perdido tudo. Então, mas aquilo eu gostaria de ver aquilo no museu. Eu acho o lugar daquilo talvez seja um museu. Então, se a gente tivesse um museu, não estaria correndo-se o risco um Catuí se perder, né? Eu tenho algumas obras dele. Flávio de Carvalho. Pois é. O próprio De Faria, seu Cristino. Eu estou fazendo, por exemplo, o Valdomiro Cristino, que tem um acervo incrível também. A gente vai fazer agora em março uma exposição histórica sobre a arte em Valinhos. Vão ter obras de alguns artistas, a gente está atrás de obra do Sebastião Guimarães. Eu vou tentar montar uma exposição. A gente não tem um local ainda, mas vai ser no 1º de março, a gente está atrás disso. Inclusive, nós encontramos, o Marcel encontrou registro do primeiro salão de artes de visuais de Valinhos, assim, em 1967. Então a gente está conseguindo, já conseguimos recortes de jornal, talvez a gente consiga uma obra que esteja naquele salão. Olha que legal. Inclusive, se a gente tiver obras ou recorte, material da década de 70, década de 80, de década de 90 eu já tenho bastante, tem bastante coisa, mas antes é mais difícil. Né? Que daí foi o período do Pesquisa 70. Pois né? Pesquisa 70, a gente está atrás também. Então, quem tiver obra, o Fernando fez parte do Pesquisa. A gente vai pegar ele também. E se ele não tem alguma coisa, né? A Tânia Barducci. E a gente o Ernei Feltrin. A gente consegue montar. O Jerônimo Noboro. Sim. Não é? Foram pessoas que participaram dessa época. Então, a gente está atrás, assim, pode entrar em contato comigo. Como que te acha? Pode ter o meu WhatsApp, é 99713-8449. Então é só falar comigo, ou procura pelo Copiart. Reconstruir um passado. E né? a gente quer fazer um pequeno catálogo mostrando, para registrar isso.
Olha, Genivaldo, estou feliz, viu, com essa. Não sabia nada disso que você falou, até porque, como eu disse, conheci muito pouco Catuí, muito pouco. Mas, assim, estou muito surpreso. Foi tão legal essa história que você contou hoje. Sim, pois é. Isso a gente vai buscar no baú, né? Tem. O Catuí era cheio de histórias. Assim. Muito bom. Olha, agradeço demais. Por isso que essa Galeria 105... É tão importante. Ela foi ficando uma marca aqui, né? Sim. Eu acho que é uma marca para nós. E acabamos abrindo um espaço para falar dos artistas Exatamente. Que a gente não tinha antes. Não é? Essa meia hora aqui que a gente traz, e já conheci tanta gente que já passou por aqui, cada um com a sua história, cada um com a sua arte, cada um com a sua trajetória, e a gente mostra aqui, às vezes, 3 quadros. Pois é. É pouco, mas a gente consegue contar uma historinha como hoje do Catuí, né? Que foi tão resgatada e que se foi buscar lá no baú mesmo das memórias, né? Então, olha, agradeço demais você. Isso. E quando esse projeto já estiver mais arredondado, é aqui, hein? Pode deixar. Tá bom? A gente vem aqui sim. Tá bom, eu agradeço. Então, ótimo dia para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Roseli. Obrigada. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Seja só